Amém. Graça e paz, família Coindania, tudo bem? É muito bom poder estar aqui com vocês para poder compartilhar do Senhor. Estava ali no momento de adoração, prestando atenção nessa canção que fala que nós vamos construir a nossa vida em Deus. Em Deus que nós podemos construir uma vida estável, uma vida segura, uma vida onde que nós temos um propósito por ela. E é muito bom poder fazer isso, poder falar com Deus, poder construir a nossa vida baseada nele e por ele e para ele. Então hoje nós estamos no segundo episódio dessa série que fala sobre ter uma vida relevante, de você construir essa estabilidade na vida. E eu queria te trazer uma reflexão para você pensar um pouco. O que é ser estável? O que é ter uma vida estabilizada? O que é ter uma vida estabilizada para você? Para muitas pessoas, ter uma vida estabilizada é ter uma vida em paz, uma vida segura, uma vida financeira bem ajustada, uma vida profissional bem desenvolvida. Mas Jesus, ele nos ensina a quebrar um pouco desses paradigmas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque Deus, ele mostra uma nova ótica sobre o que é ser estável. E a nossa ótica normal, natural, ela não está alinhada com a ótica de Deus. E nós precisamos alinhar a nossa ótica com Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele tem algo muito maior sobre nossas vidas. Nós temos que entender que a nossa vida, ela não só começa quando nós nascemos e termina quando nós morremos, mas que nós temos também uma eternidade. E que no meio desse caminho, dessa trajetória, nós temos um propósito. Deus, ele tem um propósito na sua vida. E você conhece qual é esse propósito que Deus tem para a sua vida? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixasse ela aberta aí, em João 13, 4, 5. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? E falando um pouco sobre o que é estabilidade para Deus. E agora eu faço uma outra pergunta. O que é ser estável para Deus? É um pouco diferente do que as pessoas pensam sobre estabilidade. E Jesus, quando ele veio, ele ressignificou alguns conceitos, né, sobre esse conceito de estabilidade. Havia naquela época uma estrutura religiosa toda montada, onde as pessoas que faziam parte das sinagogas, dos templos, elas tinham uma postura muito bonita, elas tinham uma aparência muito bonita, mas elas não tinham uma vida que condizia com essa imagem que eles passavam. E assim também hoje, na nossa atual sociedade, existem muitas pessoas que têm uma vida de aparência, mas que não têm uma profundidade, que não têm raízes fortes. Por isso que quando vêm as tempestades, por isso que quando vêm os problemas, por isso que quando vêm as dificuldades, essas pessoas elas não conseguem superar esses grandes desafios. E nós precisamos entender isso, porque se nós precisamos ter uma vida relevante, nós precisamos ter uma vida de profundidade com Deus. Porque não é o que está por fora, mas é sim aquilo que está oculto, é aquilo que está para dentro da terra, é aquilo que vai trazer nutrição para as nossas vidas, é aquilo que vai trazer segurança para as nossas vidas, que vai nos fortalecer, que vai fazer com que a gente supere cada uma dessas dificuldades. Então, Jesus ele deu um novo sentido para muita coisa naquela época. Aquelas pessoas elas estavam acostumadas a pensar de uma forma, e Jesus ele instigou as pessoas a mudarem um pouco a forma que elas pensavam. Deus trouxe literalmente uma renovação de mente sobre aquelas pessoas. E qual que era o contexto daquela época? O contexto daquela época é que as pessoas esperavam um libertador, esperavam um Messias. E eu acredito que por eles estarem acostumados com um ambiente de guerra, de soldados, de conquistas do reino normal, do reino natural, que era tomada por força, ainda mais Roma, uma grande potência, que tinha grandes exércitos que estavam dominando e oprimindo aquela sociedade. E eles esperavam que Jesus ele viesse para poder tomar esse reino, e tomar ele com força, tomar ele com violência, tomar ele de uma forma que eles estavam acostumados a pensar. Mas Jesus ele vem quebrar o conceito. E ele começa a quebrar esses conceitos a partir do seu nascimento. Um rei que nasce numa manjedoura,
um rei que vem de um lugar não muito esperado, um rei que não se porta como as pessoas imaginavam que um rei deveria se portar. E ele começa a quebrar esses conceitos, ele começa a quebrar esses paradigmas. E aí um dos conceitos que é quebrado, quando está chegando a grande hora, quando está chegando o momento onde que Jesus vê que o tempo dele ali estava se esgotando, ele reúne os discípulos dele, um tempo de Páscoa, e eu imagino que ele pensa assim, cara, eu tenho que passar agora um resumão de tudo que eu ensinei para essas pessoas durante esses 3 anos. Durante 3 anos Deus ensinou, Jesus ensinou aos seus discípulos. Jesus ensinou não só falando, não só pregando, mas ensinou com exemplo. Mas naquele momento ali, que era chegada a hora, que já estava chegando o grande momento, ele precisava passar os detalhes, precisava fazer o resumão para que os discípulos entendessem verdadeiramente o que era o poder do Evangelho. E Jesus, naquela mesa, naquele ambiente, ele se levanta, ele pega a sua toalha, pega aquela bacia e começa a lavar os pés de Jesus. Ele pega a bacia e começa a constranger aquelas pessoas, porque era uma atitude de escravo. E eles tinham Jesus como mestre, como grande rei, e todo mundo fica sem entender nada. Imagina a cabeça daquelas pessoas pensando assim, meu Deus, o que ele está fazendo? Pedro, ele começa a ficar assustado, ele começa a falar assim, não faz isso comigo não, por favor. Eu imagino que se fosse hoje em dia, nós também ficaríamos assustados. Porque assim como naquela época, infelizmente hoje, nós deixamos que a religiosidade ela tomasse conta do nosso coração. E nós começamos a ver a vida de uma forma religiosa, não de uma forma simples, como Jesus queria que aqueles discípulos vissem. E ali ele começa a lavar os pés daquelas pessoas, dos discípulos, começa ali a constranger eles, e eles ficam ali sem entender nada, eles ficam pensando, meu Deus, a gente achava que esse rei ia vir com poder, com honra, com glória, mas esse homem ele vem de uma forma simples, e agora ele está se fazendo papel de escravo, lavando os nossos pés. Cara, eu fico imaginando como é que estava o pé daqueles discípulos. Eu imagino como é que estava sujo, porque naquele tempo as sandálias eram simples, as estradas eram cheias de terra. Imagina o tanto que estava sujo. E Jesus ali, ele constrange as pessoas. Eu acho que se a gente fosse pegar um grande símbolo do Evangelho, não seria uma cruz, seria a bacia. Porque ali Jesus estava ensinando a servir. Jesus estava ensinando ali a essência do Evangelho, mostrando todo o amor que ele tinha. E ele foi quebrando os paradigmas dentro do coração dos discípulos. Ele começou a falar e falou assim, cara, se vocês dizem que vocês me amam, vocês têm que fazer as coisas que eu faço. E se eu estou fazendo isso por vocês, eu também espero que vocês também façam isso pelos outros. E aquela reunião, para mim, foi uma das reuniões mais fantásticas da história de Jesus. Porque ali Jesus, ele fazendo esse resumão, ele começou a passar a essência do Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar com você. A raiz, sabe o Evangelho raiz? Porque muitas vezes nós deixamos o Evangelho ficar muito Nutella. E nós precisamos voltar para o Evangelho raiz, para a base do Evangelho, que é o amor, que é a servidão, que é nós nos preocuparmos mais com o próximo do que com nós mesmos. Nós precisamos entender isso, e esse propósito de Deus com a nossa vida, servindo, amando o próximo, é para que a glória dele seja manifestada, assim como foi manifestada naquele tempo. E naquele tempo, a forma que Roma tinha para poder criar um certo exemplo, para não deixar as pessoas, os revolucionários, temerosos, para poder servir de exemplo para uma grande sociedade, eles tinham a cruz. A cruz era a forma violenta que Roma tinha para poder acabar com os maiores criminosos, para poder colocar eles como exemplo para que eles não viessem mais a fazer tal ato. E naquele tempo, Jesus,
ele foi crucificado, ele foi levado para aquela forma violenta, porque eles achavam que daquela maneira eles acabariam com o ministério de Jesus. Eles achavam que a cruz era a solução para acabar com o Messias. E ali Jesus sofreu naquela cruz. Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, enquanto o mal estava achando que ia prevalecer, Jesus prevaleceu, porque o plano de Deus foi cumprido, o plano da salvação. Glória a Deus, aleluia. Eu me emociono com essa história, porque naquele momento Jesus, ele estava morrendo por mim, e ele estava morrendo por você, ele estava pagando um preço de sangue para limpar os nossos pecados, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem a gente estar pronto, mesmo sem a gente conhecê-lo, Jesus, ele já se preocupava conosco, e ali ele derramou todo o seu poder, toda a sua honra, toda a sua glória. Ele se desfez de quem ele verdadeiramente ele era, ele foi zombado, e todo mundo ali foi impactado com aquele momento. Quando Jesus, ele entrega a sua vida ao Pai, e ele diz: Pai meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? E ele entrega o espírito dele a Deus. E aí o inferno, ele se abala porque ele pensa que teria uma vitória. Mas de repente Jesus aparece lá, meu irmão, para tomar a chave da vida e da morte, do inferno, das mãos do diabo. E ele começa a escrever uma nova história. E aí vem um outro símbolo. Hoje eu não vou ser muito longo, hoje nossa palavra vai ser bem curta. Vem outro símbolo, que é o túmulo, aonde que as pessoas entendiam que o túmulo era o lugar do fim, era o lugar aonde que não tinha mais jeito, era o lugar aonde que estava terminado, que estava concluído. Roma festejava, porque achava que tinha acabado com a história de Jesus. Mas no terceiro dia, meu irmão, o túmulo fica vazio. A pedra é removida e Jesus ressurreto aparece para algumas mulheres. E ali começa a aparecer para outros discípulos e começa a se revelar e começa a visitar cada um para poder lembrar o propósito para o qual cada um foi chamado. Muitos daqueles discípulos, eles voltaram para as velhas práticas. Eu não sei, mas talvez você que está me assistindo hoje, depois que teve esse tempo de pandemia, que você se afastou um pouco mais do corpo da igreja, do ambiente da igreja, talvez você tenha voltado para as suas velhas práticas. Talvez você tenha voltado a viver da forma que você vivia antes. Talvez você abandonou até a sua fé. Talvez você começou a praticar coisas que você não queria mais praticar, mas você não entende por que você voltou para esse mesmo lugar. E eu quero te dizer uma coisa hoje, meu querido, minha querida. Deus, ele tem um plano de salvação para você. Deus, ele tem um plano de salvação para você. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava desviado. E eu fui para a faculdade. E na faculdade, meu irmão, eu comecei a mais frequentar um lugar que a gente chamava de escritório, que era atrás da faculdade, um bar. E ali eu bebia, me alcoolizava, me embriagava, me prostituía. E uma certa vez, eu fui para uma festa, e quando eu pisei dentro desse ambiente da festa, a minha visão espiritual ela se abriu. E eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando comigo, falando assim: meu filho, eu não te criei para esse ambiente. Eu não te criei para que você esteja aí. E naquele momento Deus começou a trabalhar dentro do meu coração, e eu quero também que o Espírito Santo de Deus vá aonde você está hoje e comece a trabalhar dentro do seu coração. Eu peço para que o Espírito Santo de Deus comece a visitar essas pessoas que estão afastadas, essas pessoas que se esqueceram da bacia, que se esqueceram da cruz, que se esqueceram que o túmulo está vazio, e que por causa de uma influência de um ambiente, talvez de uma influência de amigos, têm deixado de viver o propósito que Deus tinha para a vida deles. E naquele momento, meu irmão, começou um plano de resgate para a minha vida. Havia um amigo que ele começou a me mandar SMS,
de versículos da Bíblia. E aqueles versículos, eles entravam dentro do meu coração de uma forma especial. E às vezes eu saía do trabalho e ia para o banheiro para poder chorar, porque Deus estava falando comigo. E ali Deus começou um plano de resgate sobre a minha vida, mesmo sem merecer, mesmo sem nem querer, mas Deus, Ele me queria. E eu louvo a Deus por isso. E hoje, quando eu estava estudando essa ministração, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a me emocionar, eu comecei a chorar. E eu comecei a agradecer a Deus. Falei, Deus, muito obrigado, porque mesmo sem merecer, mesmo sem vir de uma linhagem de pastores, mesmo sem a minha família, Deus amado, não está dentro do Evangelho. Pai amado, mesmo assim o Senhor me escolheu, e o Senhor teve zelo sobre a minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui, Deus, compartilhando com meus amigos, com os meus irmãos essa palavra. E eu acredito, meu irmão, que naquele tempo, as pessoas achavam que Jesus tinha sido só fogo em palha, que tudo aquilo que ele tinha feito tinha acabado, sendo que estava apenas começando. Então Jesus, meu irmão, ele aparece para os discípulos e ele começa a relembrar os discípulos. E os discípulos se assustam, pensam que é um fantasma. E tem sempre aquele, né, que quer conferir, o Tomé. E aí vai lá conferir as mãos, vai lá conferir tudo e fala assim, não, realmente esse é Jesus. E agora? O que é que nós vamos fazer? Hoje Deus está perguntando para você, e agora? O que você vai fazer com tudo que Ele tem oferecido para você? Essa é a verdadeira estabilidade, meu irmão. Essa é a verdadeira estabilidade, é quando nós estamos firmados na rocha. É quando nós estamos com as nossas raízes profundas dentro do Evangelho. Sabe por que muitas das vezes nós nos desviamos? Sabe por que muitas das vezes nós caímos, nós pecamos? Porque nós estamos deixando de aprofundar as nossas raízes. Nós estamos deixando de conhecer a Deus. Nós estamos deixando de ter intimidade com Ele. Nós estamos trocando Deus pelas coisas dessa vida. Nós estamos voltando a fazer as coisas que nós fazíamos antigamente. Mas hoje, Deus Ele quer resgatar o teu coração. Hoje Deus Ele quer resgatar a sua vida. Deus hoje Ele quer te dar um novo começo. Deus Ele quer fazer de você uma nova pessoa, uma nova história. Deus Ele vai te mudar. Não importa a forma que você fez, não importa o que você fez. Hoje Deus Ele quer salvar você. Deus Ele quer te dar uma nova chance. Eu achava que eu era imerecedor. Eu achava que eu não tinha como ser um cristão mais, porque eu sabia da verdade, mas eu estava fazendo tudo errado. E às vezes vinha esse sentimento dentro do meu coração que não tinha perdão mais para mim. Poxa, como pode uma pessoa que teve contato com o Evangelho, que conheceu Jesus e continuou fazendo coisas erradas? Mas um dia Deus Ele falou para mim, tu és o meu filho amado. E aí eu me lembro daquela história linda, do filho pródigo, que quando ele volta, o pai pega, dá vestes novas, coloca um anel no dedo, começa a transformar, porque o Evangelho é transformação de vida. E esse Evangelho raiz, meu irmão, que Deus quer que você tenha, é um Evangelho de santidade. Como que está a sua vida perante Deus? Nós precisamos voltar a ter santidade. Nós temos que voltar a orar. Sabe, eu fico pensando como é que era naquele tempo, meu irmão, das irmãzinhas do coque. Onde que elas visitavam as pessoas dentro das casas. Se uma pessoa passasse 2, 3 dias sem ir para a igreja, essas irmãzinhas iriam visitar essas pessoas e chegavam lá, não tinha instrumento, não tinha uma banda, a única coisa que tinha era a voz delas. E elas cantavam os hinos da harpa, e aquelas pessoas eram resgatadas. Qual foi a última vez que nós visitamos uma pessoa que tem faltado aos nossos cultos? Ainda mais agora faltado aos nossos cultos online, não é verdade? Nós precisamos nos preocupar, nos importar com as pessoas, porque Jesus, Ele ensinou, através dessa bacia,
que nós precisamos nos preocupar muito mais com os outros do que com a nossa aparência, do que com a nossa posição, do que com tudo. Que nós precisamos amar. E aí ele fala com aqueles discípulos, fala assim, olha só, um novo mandamento eu vos dou, para que vocês amem o próximo como a vocês mesmos. Como a vocês mesmos não, como eu o amei. Como eu fiz por vocês, façam pelos outros. Era isso que Jesus queria passar. E aí os discípulos ali, meu irmão, imagino que o que passou na cabeça deles, que seria impossível fazer o que Jesus fez por eles. Mas aí Jesus promete que viria o Consolador para poder lembrar, para poder fazer com que eles tivessem poder e autoridade para poder fazer muito mais do que o próprio Jesus fez. E ali, meu irmão, nós somos desafiados a fazer o que Jesus fez pelos próximos. E nós precisamos voltar para esse evangelho raiz do amor. Esse evangelho raiz que se importa verdadeiramente com as pessoas, que se importa com a situação das pessoas. Eu comprei um móvel novo para minha casa, e aí foi um instalador lá. E aí o rapaz começou a instalar, e eu percebi que ele não tinha experiência naquilo. Eu percebi que ele estava tendo dificuldade. E eu sentei do lado dele e comecei a conversar com ele. E comecei a falar, rapaz, você veio da onde? Ele, eu vim do Piauí. Eu falei, meus pais são do Piauí. Meu pai é de lá. Conhece Curimatá? E ele, conheço. E aí comecei ali a tranquilizar a vida dele. E daqui a pouco eu já estava conversando de Jesus, sobre a vida dele. E aí eu comecei a chorar quando ele contou a história dele. Ele falou, rapaz, eu era batedor de tambor. E um dia eu vim aqui para Brasília, e o meu irmão, ele me levou para a igreja. E no dia que ele me levou, parecia que tudo aquilo que estava sendo dito era para mim. E eu cheguei a um ponto que eu falei assim, eu não aguento mais. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus. E ali Deus começou a construir uma nova história. Aquele rapaz, ele ficou de 2 horas até as 5 horas da tarde na minha casa. E a gente conversando sobre o amor de Jesus, sobre a transformação do que Deus tinha feito sobre a vida dele. E isso é muito gostoso, é muito lindo. Então nós precisamos levar esse amor. E no final ele me agradeceu, ele falou assim, pastor, muito obrigado. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outro cliente, ele teria ligado lá para o meu patrão, ele teria falado que eu não estava conseguindo montar, mas o Senhor veio aqui e me ajudou. Você pegou na ferramenta, o Senhor me ajudou a pegar os móveis, o Senhor olhou na internet como fazia para poder me ensinar. E eu falei, meu filho, isso tudo que a gente está fazendo é só seguindo esse exemplo de Jesus, o exemplo da bacia. E esse exemplo, Deus ele nos convida também para poder nós fazermos. Deus nos convida a viver esse momento também. Ele nos convida a pegar as nossas bacias e a juntar a esse movimento que Jesus começou, meu irmão, lá atrás. A bacia ele só simbolizou aquilo que ele já fazia, mas antes ele já estava curando, ele já estava aceitando conversar com mulheres, ele já estava aceitando ser ungido por olhos com mulheres, ele estava curando no sábado, ele estava fazendo tudo isso, e foi toda essa atitude de amor que levou Jesus para a cruz. Então, eu gostaria de finalizar lendo esse versículo. João 13, do versículo 13 ao versículo 15. Porque esse é o convite que Deus faz para mim e faz para você todos os dias, para que nós possamos estar firmados nesse poder do Evangelho, nessa essência do Evangelho, que é o amor, que é você amar o próximo como Jesus amou a nós, sem preconceito, sem querer nada em troca, sem precisar mostrar nada para ninguém, mas simplesmente por fazer, porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés,
vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Glória a Deus. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez por nós. Nós precisamos depositar todo o nosso amor que Deus nos deu para salvar e resgatar essas vidas. Eu não consigo me encontrar com uma pessoa e não falar de Jesus, porque eu sou devedor. Eu sou um eterno devedor da graça. Sou um eterno devedor do amor que Deus me deu, porque Ele me livrou da morte. Porque Ele me livrou de uma vida de pecado, para que eu possa ter uma vida e uma vida em abundância. E eu quero te dizer, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que está assistindo essa live nesse momento. Eu já vivi os dois lados. Não vale a pena o outro lado. Esse lado de cá é bem melhor. E hoje, quando eu estava vindo do meu carro para cá, eu estava olhando para o céu. E eu estava falando com Deus, falando, Deus, muito obrigado, Senhor. E como é bom respirar, Deus amado, esse ar da Tua graça. Como é bom, Deus amado, poder desfrutar desse amor que me preenche. Sabe? Muitas das vezes você está procurando preencher um vazio que está dentro do seu coração com tantas coisas. Eu também já fiz isso. Também já tentei preencher com muitas coisas. Eu achava que quando eu tivesse a minha vida estabilizada profissionalmente, quando eu tivesse casado, eu encontraria a felicidade. Mas a felicidade eu encontrei quando eu aceitei a Jesus, quando eu voltei para os caminhos dele. E eu queria te fazer esse convite hoje. Se você está afastado, se você voltou para fazer as velhas práticas que você tinha, que você dê um sinal aí no chat, porque nós queremos conversar com você. A gente não importa com o que você fez, porque a graça de Deus ela é capaz de apagar todo o seu pecado. E eu quero acompanhar a sua vida, os pastores querem acompanhar a sua vida, porque você é importante para Jesus. Essa mensagem está chegando até você hoje, porque você é importante, Deus preparou esse momento para você. Por isso eu quero te dizer que você é filho de Deus, você é importante, Deus ele se importa com a sua vida. E eu queria te convidar para que você viesse a voltar para os caminhos do Senhor, para que você voltasse a ter uma vida de santidade. Mas dessa vez vai ser diferente, dessa vez você não vai ter uma vida superficial, dessa vez você vai aprofundar suas raízes. Dessa vez você vai se aprofundar em Deus. Dessa vez você vai conseguir mais nutrientes para a sua vida, para que você possa viver uma vida relevante que Deus planejou para a sua vida. Eu queria te agradecer e eu queria orar por você, que está aí aceitando a Jesus, que está se reconciliando com Jesus. Pai, muito obrigado, Deus amado, por essas vidas que estão se reconciliando contigo. Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor venha, Deus amado, trazê-los, Deus amado, para um terreno fértil, para um lugar, Deus amado, onde que as raízes possam, Deus amado, crescer, possam alcançar profundidades, Deus, possam encontrar lençóis freáticos, Pai amado, possam encontrar nutrientes para que eles possam ser fortalecidos em Ti, Pai. Deus, tira todo o sentimento de culpa do coração deles, tira todo o sentimento de fracasso, Deus. Pai, coloca novas vestes sobre a vida deles, coloca, Deus amado, um novo anel, dê novas sandálias para essas pessoas, Deus, e que essa nova jornada, Deus, esse novo caminhar em Ti, Pai amado, que essas pessoas possam, Deus amado, experimentar da plenitude que o Senhor projetou para a vida delas, que o Senhor possa usá-las, Deus, com intrepidez, com autoridade, para pregar o Teu Evangelho, Deus, e para resgatar aqueles que estão perdidos, Pai amado. Em nome de Jesus nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Deus amado, por cada vida restaurada, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a sua família e que você venha ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu.
é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu. Só tu és digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Eu sou teu. Que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu.